Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é o seu Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos abordar um tema muito complexo sobre rejeição. É um assunto tão complexo que com certeza não vai ser possível esgotar esse assunto em um único vídeo. Portanto, eu aconselho você a acompanhar esses vídeos pela sua numeração. Esse, por exemplo, é o vídeo número 1, onde nós vamos apenas abordar conceitos. Nós não vamos entrar de forma aprofundada sobre o que é rejeição. Mas é importante que você compreenda esses conceitos para que nos próximos vídeos você possa entender qual é o nosso propósito e como nós podemos ajudar você a superar os problemas de rejeição. Muito bem. Outro ponto importante que nós temos que deixar bem claro é que este não é um vídeo sobre psicologia ou algum assunto que envolva psicologia diretamente, mesmo porque a minha formação não é na área da psicologia. O nosso objetivo é fazer com que você consiga um autodiagnóstico e perceba se você realmente está sofrendo de rejeição e, se você julgar necessário, procure um tratamento com um profissional competente que com certeza poderá ajudar você. Uma pergunta que não quer calar: existe cura para a rejeição? Eu particularmente creio que não. Nós podemos, através de um tratamento, tornar a rejeição assintomática. O que seria tornar a rejeição assintomática? Você, talvez que esteja me ouvindo, já sofreu algum ataque de um vírus, como por exemplo da dengue, e você sabe que depois do processo em que você sente a febre, as plaquetas se abaixam, você ainda permanece com o vírus dentro de si. Porém, você não tem mais febre, você não sofre mais os efeitos da dengue. Nós chamamos isso aí de um estado assintomático. O problema está lá, mas você não sofre esses sintomas. Na rejeição é muito parecido. Nós não pretendemos, através desse estudo, fazer com que você encontre a cura para a rejeição e diga depois que você não mais sente a rejeição. Não é assim que funciona. Nós continuamos com aquela, vamos dizer assim, patologia de rejeição dentro de nós, mas aprendemos a lidar com ela. Na verdade, o caminho para o tratamento de rejeição passa pelo perdão. Sempre nós temos que perdoar a nós mesmos e aprender a perdoar os outros. Este é um passo muito importante para aquele que quer resolver os problemas de rejeição que possui. Talvez você esteja se perguntando agora: será que eu sofro de rejeição? O primeiro passo para se tratar a rejeição é localizá-la, entendê-la. Entender o processo de rejeição é fundamental. Será que você já está no terceiro, no quarto casamento e já percebeu que o seu casamento sempre fracassa pelos mesmos motivos? E você se pergunta: meu Deus, por que isso? Será que isso é uma maldição? Será que está sempre acontecendo a mesma coisa nos meus casamentos por coincidência? Nós vamos abordar esse tema. Talvez você seja uma pessoa muito violenta e tem surtos de violência, principalmente com seus filhos. Você não queria maltratar os seus filhos, mas de repente você tem ataques de ira, agride os seus filhos, agride a sua esposa, como se um monstro dentro de você saísse para fora de repente e colocasse ali toda aquela violência em ação, e depois você se pergunta: por que será que eu fiz isso? Talvez você esteja sofrendo de rejeição. Você, por acaso, trai a quem você ama? Talvez você esteja me ouvindo e pense ou diga assim: puxa vida, Adilson, eu já tive 3 namoradas e eu traía todas elas. Eu não consigo entender, mas bastava eu sentir que eu era amado por uma das minhas namoradas ou namorados e imediatamente eu comecei aquele processo de traição.
com certeza você sofre de rejeição. Você tem o hábito de entrar em lojas de conveniência ou lojas de R$ 1,99 e roubar pequenos objetos? E quando você chega na sua casa, você pensa, por que será que eu roubei isso? Eu não preciso roubar, eu tenho dinheiro para comprar. E além do mais, eu nem precisava desse objeto que roubei. E às vezes você chora em secreto. Meu amigo, minha amiga, com certeza você tem problemas de rejeição. Um outro detalhe do inconsciente é que ele sempre trabalha para compensar perdas. Nós não passamos nesta vida sem perder e sem ganhar. Mas o inconsciente, ele não consegue lidar com perdas. Se de alguma forma o inconsciente sente que perdeu algo e que isso pode influenciar a autoestima, ele procura num processo doentio se recuperar daquilo que perdeu. Eu vou dar um exemplo muito simples, assim, muito simplório, para que você possa entender. Imagine um robozinho andando pela rua. Um robô é uma máquina, ela não tem ética, ela age por uma lógica. E num dado momento, esse robozinho, ele perdeu o seu pé e agora ele começa a andar mancando. Mais à frente ele encontra um outro robozinho parado e ele olha para o pé daquele robozinho e pensa assim, olha, esse pezinho serve em mim. Ele imediatamente arranca o pezinho do outro robozinho, encaixa na sua perna onde está faltando e começa a andar normalmente. Parece uma coisa muito ingênua, não é verdade? Mas o nosso subconsciente, ele trabalha desta forma. Quando o nosso subconsciente acha que ele perdeu algo, ele tenta imediatamente, num processo mental, recuperar aquilo que ele perdeu. Uma jovem, por exemplo, que é muito namoradeira, ou um rapaz que tem muitas namoradas e que não consegue ser fiel a ninguém, muito pelo contrário, ele abusa moralmente e até sexualmente das outras pessoas, na verdade ele sofre de rejeição. O que aconteceu com ele? De alguma forma, ele não sente que a sua moral está estabilizada e ele tenta roubar dos outros aquilo que ele julga ter perdido. Então, muitas vezes ele tenta denigrir moralmente alguma pessoa ou até mesmo seduzir pessoas para se convencer que aquelas pessoas são iguais a ele. É simplesmente assim. É um processo de rejeição onde o subconsciente, uma vez que perdeu algo, ele tenta recuperar aquilo que perdeu em outras pessoas. A essa altura você já deve estar se perguntando, mas a rejeição, ela é sempre um processo ruim? Não necessariamente. A rejeição também pode levar a resultados saudáveis, porque as situações de rejeição podem nos levar ao amadurecimento do nosso caráter. A rejeição é um processo que faz parte da vida. Ninguém passa por esta vida sem sofrer rejeição. Se você fizer uma viagem mental agora para o tempo que você era criança, você vai se lembrar que alguém já te chamou de gorducho, já te chamou de branquelo, já te chamou de neguinho e já te disse que você não pode participar da brincadeira porque você não sabe brincar. Alguém já te chamou de burro. Então, sabe, todos esses tipos de atitudes, de comportamentos que as crianças têm mesmo entre si, produzem rejeições. Eu sofri rejeições no grupo de crianças em que eu convivia quando eu era mais jovem. E com certeza você que está assistindo esse vídeo, você também sofreu rejeições. Pessoas que te chamaram de nariguda ou de beiço, lábios grandes, orelhas, orelhas de abano. Esse tipo de situação é realmente inevitável. Nós não podemos evitar que os nossos filhos ou que nós mesmos passemos por esta vida sem ser, de certa forma, agredidos na nossa autoestima. O que nós temos sim que aprender a fazer é buscar tratar essas situações de rejeição. E note que nem todas as pessoas são iguais.
Se você, por exemplo, me chamar de careca, eu não vou ter problema nenhum com isso. Eu não sofro rejeição ou tenho nenhum complexo por não ter cabelo. Mas existem pessoas que têm. Se você perguntar para uma pessoa e disser: o que aconteceu com o seu cabelo? Está caindo. Aquela pessoa, sabe, o dia dela acabou. Ela vai para um canto e fica sentida e pensa em comprar uma peruca e fazer um implante. Ela não consegue se aceitar. Então entenda bem, as pessoas sofrem ferimentos na alma de diferentes formas. As pessoas não são iguais. Nem todo mundo que você chamar de orelhudo ou narigudo vai se sentir ferido, mas algumas pessoas vão. E isso pode desencadear um processo de rejeição no seu interior muito doloroso. Vamos agora tentar falar sobre 2 elementos fundamentais para que nós possamos entender o processo de rejeição. Todo ser humano possui o consciente e o inconsciente. O que é o seu consciente? É a sua percepção da vida, é a maneira com a qual você lidar com o mundo exterior que lhe cerca e com o mundo interior que só você conhece. Essa interação, esse estabelecimento de conceitos, nós chamamos de consciente, e ela é muito subjetiva. Cada um de nós consegue perceber o mundo de uma maneira diferente. Algo que eu acho feio, você pode achar bonito. Algo que eu acho normal, você pode achar incomum. A maneira com a qual que nós interagimos com o mundo exterior que nos cerca é muito subjetivo. Nós temos também uma parte do nosso ser, a qual nós chamamos de inconsciente, ou seja, você não tem domínio sobre ele, você não tem acesso sobre ele através do seu consciente, mas ele existe e ele está operando no seu caráter o tempo todo, o tempo todo. Uma coisa muito curiosa sobre o inconsciente é que ele não é sujeito à moral e à ética. Observe, o seu consciente, ele é sujeito à moral e à ética. Se eu chegar para você e falar assim, vamos roubar um banco, você não vai dar nem bola para aquilo que eu falei. Por quê? Você tem no seu consciente várias cercas morais, você tem paredes que vão bloquear mensagens que a sua ética não permite que sejam julgadas ou analisadas no seu interior. Você simplesmente rebate a informação e diz, isso não me interessa, eu não quero saber disso. Mas o inconsciente, ele não possui essa cerca, este muro, este filtro. O inconsciente, ele não é sujeito à moral e à ética. E um outro detalhe sobre o inconsciente que é muito importante é que ele cruza a fronteira do inconsciente onde ele está alojado e volta e meia ele invade o seu consciente com reações, com ações, com memórias ligadas principalmente a emoções. Aliás, a memória base, como alguns dizem, ou a memória que compõe o nosso caráter, ela é muito ligada a emoções. Emoções fortes que você teve no seu passado, com certeza estão cadastradas no seu inconsciente e volta e meia elas entram dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia e influenciam o seu comportamento sem você compreender. Um pai, por exemplo, que de repente tem um ataque de ira e espanca o seu filho, naquele momento, quem está no modus operandi daquela atitude violenta, com certeza é o seu inconsciente. Ele traz à memória situações do passado e explode aquela violência sem lógica e sem sentido. Um outro detalhe do inconsciente é que ele sempre trabalha para compensar perdas. Nós não passamos nesta vida sem perder e sem ganhar. Mas o inconsciente, ele não consegue lidar com perdas. Se de alguma forma o inconsciente sente que perdeu algo,
e que isso pode influenciar a autoestima, ele procura num processo doentio se recuperar daquilo que perdeu. Eu vou dar um exemplo muito simples, assim, muito simplório, para que você possa entender. Imagine um robozinho andando pela rua. Um robô é uma máquina, ela não tem ética, ela age por uma lógica. E num dado momento, esse robozinho, ele perdeu o seu pé e agora ele começa a andar mancando. Mais à frente ele encontra um outro robozinho parado e ele olha para o pé daquele robozinho e pensa assim: olha, esse pezinho serve em mim. Ele imediatamente arranca o pezinho do outro robozinho, encaixa na sua perna onde está faltando e começa a andar normalmente. Parece uma coisa muito ingênua, na verdade, mas o nosso subconsciente, ele trabalha desta forma. Quando o nosso subconsciente acha que ele perdeu algo, ele tenta imediatamente, num processo mental, recuperar aquilo que ele perdeu. Uma jovem, por exemplo, que é muito namoradeira, ou um rapaz que tem muitas namoradas e que não consegue ser fiel a ninguém, muito pelo contrário, ele abusa moralmente e até sexualmente das outras pessoas. Na verdade, ele sofre de rejeição. O que aconteceu com ele? De alguma forma, ele não sente que a sua moral está estabilizada e ele tenta roubar dos outros aquilo que ele julga ter perdido. Então, muitas vezes ele tenta denigrir moralmente alguma pessoa ou até mesmo seduzir pessoas para se convencer que aquelas pessoas são iguais a ele. É simplesmente assim. É um processo de rejeição onde o subconsciente, uma vez que perdeu algo, ele tenta recuperar aquilo que perdeu em outras pessoas. Para encerrar esse bloco, nós vamos enumerar alguns tipos de rejeição. São temas que nós vamos trabalhar nos vídeos futuros. E eu peço a você que, se possível, tome nota, procure meditar um pouco sobre eles para que você possa compreender o que é rejeição. Os tipos de rejeição são injustiça, abandono, humilhação e traição. Injustiça, abandono, humilhação e traição. Note, rejeições são feridas na alma. Elas produzem desequilíbrio no nosso subconsciente e o nosso subconsciente procura se recuperar, ele procura compensar os desequilíbrios. Tudo bem? Eu aguardo você no próximo vídeo. Fique bem e fique com Deus.